Boa noite, amigos do Facebook, boa noite, povo de Deus, boa noite, amigos que nos assistem em qualquer parte do mundo. Portanto, nós estamos aqui para essa live e eu acredito que Deus vai fazer maravilhas, trazendo uma palavra muito forte ao seu coração, e essa palavra vai mudar a sua história. Eu creio nisso, eu acredito nessa palavra e creio que Deus vai falar ao seu coração através dela. Nós temos aqui alguns minutinhos para que você possa convidar os seus amigos, mandar uma mensagem para eles, para acessar o Facebook, o nosso endereço, não é? Pedro Ferreira Gomes. Aí você pode entrar e assistir a nossa live, assistir a nossa pregação, a palavra que Deus vai nos trazer nessa noite, e com certeza você vai poder também compartilhar para que muitas outras pessoas possam assistir essa palavra e possam receber uma mensagem poderosa no seu coração. Eu queria saber de vocês como é que está o som, como é que está chegando a imagem, as pessoas que estão entrando, que já estão participando, por favor, mande um recadinho, uma mensagem, dá o seu joinha também para que a gente possa melhorar a nossa participação aqui no Facebook, nessa mensagem, e eu queria que você já fosse compartilhando para outras pessoas assistirem também. Quero pedir também a você que você se inscreva no meu canal, lá no YouTube, Pedro Ferreira Gomes. Você acessa, clica lá na minha foto e você vai já entrar no canal, se inscreve e você pode participar juntamente conosco, e lá você vai ter muitas mensagens que você possa receber no seu coração e até mandar para outras pessoas. Eu recebi informações de que nós temos muita gente que está assistindo a nossa live, está compartilhando e está mandando para amigos, né? Está marcando os amigos para que eles assistam também essas palavras ministradas pelo Facebook. Enquanto a gente não volta aos cultos à sua normalidade no templo, que nós vamos querer continuar também, quando estivermos no templo, voltarmos, né, a ministrar a palavra do templo com o público presente, se Deus quiser, vai passar esse momento aí, e nós vamos poder também continuar fazendo a live, levando a palavra de Deus através das redes sociais, e principalmente no caso no Facebook. Então, tá tudo bem aí, o pessoal já está mandando informações, sabendo como é que está a imagem, o som, se está tudo bem, se já podemos começar a ministrar a palavra. Então manda aí a sua mensagem para que nós possamos trazer essa palavra já de início ao seu coração. Podemos começar? Ok? Tá tudo certo aí? Tá bom. Então eu queria que você nessa noite pudesse preparar o seu coração, porque eu creio que essa palavra ela vem a calhar com muitas atitudes, muitas coisas que vem acontecendo nesses últimos tempos, principalmente nesse último mês e meio mais ou menos. Muita gente entrando em paranoia, entrando em discussão, entrando em aflição, em pânico, em terror, muita gente querendo desistir, alguns pensando em tirar até a própria vida. E a gente sabe que se você tiver essa palavra desta noite aqui, eu tenho certeza que você não vai tirar a sua vida, que você não vai se desesperar, você não vai desistir de nada. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer controle ao seu coração, equilíbrio. E eu acredito que vamos sair dessa muito melhor do que entramos. E eu creio que Deus está no controle dessa situação. A mensagem de hoje é o que fazer para vencer o espírito da desistência. Muito importante essa palavra, o que fazer para vencer o espírito da desistência. A palavra inicial está em Hebreus 10, do 35 em diante, até o 39, onde diz a palavra do Senhor. Hebreus 10, 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se voltar atrás, nele não se compraz ou não terá prazer a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Portanto, a gente sabe que
a desesperança e a desistência é o pior caminho que uma pessoa pode tomar na sua vida. No momento de luta, momento de aflição, de dificuldade, não podemos tomar o caminho da desesperança, da desistência. Por causa desses pensamentos, dessas atitudes, ou esses caminhos que foram seguidos por muitas pessoas, muitos têm tirado suas vidas, muitos têm abandonado suas famílias, de tanto orar e não tendo resultado das suas orações, porque nós oramos e às vezes nós queremos a resposta no nosso tempo. Ninguém acha, ou ninguém entende, muita gente não entende, que tem que esperar o tempo de Deus. Você ora, chega o tempo de Deus e Deus responde, Deus age. Então várias pessoas perderam a esperança. E Deus, Ele quer mudar essa história. Deus, Ele quer mudar essa situação. O apóstolo Paulo diz, não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. Sabe o que é galardão? É o prêmio de Deus para quem tem paciência e espera no Senhor. Salmo 40, versículo 1 diz assim, eu esperei confiadamente ou com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lamas, e me colocou os meus pés num lugar firme, numa rocha firme. Deus quer colocar os seus pés numa rocha firme. Então, não abandone a sua confiança, ela tem grande galardão. E a Bíblia diz que você tem necessidade, eu tenho necessidade de perseverança. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, porque se você, por exemplo, cai na loucura, cai na perturbação, cai na aflição, sabe o que é que vai acontecer? Você não perseverou, não fez a vontade de Deus e não vai alcançar a promessa. Mas quem tem paciência, quem tem perseverança, quem se mantém na vontade de Deus, alcança a promessa de Deus, alcança a resposta de Deus para tudo que você enfrenta na sua vida. E a Bíblia Sagrada, ela diz que o justo viverá pela fé. É o que diz a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo que nós temos que viver pela fé. Agora, se nós voltarmos atrás, se nós paralisarmos a nossa vida, a Bíblia está dizendo que Deus não tem prazer na nossa alma. Quando a gente não retrocede, a gente mantém firme, a gente persegue aquele alvo, a gente busca a resposta de Deus, a gente mantém a oração, mantém o clamor a Deus, busca aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus tem tanto prazer na nossa alma, que Ele derrama a bênção, o milagre, Ele faz muitas coisas, faz o impossível por todo o seu povo. E o apóstolo, ele diz assim, o escritor de Hebreus diz o seguinte, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. E eu creio e espero que eu esteja falando para pessoas que não voltam atrás, pessoas que não retrocedem, pessoas que não paralisam, que não deixam morrer a sua fé, pessoas que mantêm a fé, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempos de dificuldade, você mantém a sua fé. Você sabia que é nesse momento que Deus prova o coração da gente? Deus prova para ver se verdadeiramente nós estamos na fé. Porque se você voltar atrás, se você paralisar tudo, se você desanimar, você estaria dizendo assim, eu não tenho mantido a minha fé, eu não tenho vivido pela fé. Porque tem muita gente que está vivendo pelas circunstâncias. O mundo está em crise, o mundo está enfrentando dificuldades. Aí as pessoas têm somente olhar para aquele alvo, olhar para aquela situação. Deus está em busca de pessoas que olham para outra direção. Ao invés de olhar para o problema, a Bíblia diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da tua fé e da minha fé? Jesus. Então, eu não tenho que olhar para o problema, eu tenho que olhar para Jesus, que traz a resposta e a solução de todos os problemas. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, aqui no Acre, no Brasil, em algum estado do Brasil, alguma cidade do Brasil, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, em qualquer lugar dessa nação, em qualquer país
em qualquer nação deste mundo, das mais de 191 nações do mundo, os que nos ouvem neste momento, vamos tirar o olhar das circunstâncias e vamos olhar somente para Jesus. Sabe, é nisso que a gente tem que se manter, fiel, firme na presença do Senhor. Então, a desistência e a desesperança não é o melhor caminho. O melhor caminho é olhar para Jesus e manter firme na esperança. E aí, a Bíblia diz que tem galardão para nós, tem prêmio para nós, tem bênçãos para nós. Então, se você não aceitar desistir, existe uma coisa interessante. Quando todas as portas se fecharam para você, você não aceitou desistir, Jesus resolveu abrir uma porta para você. Como você não aceitou desistir quando você estava enfermo? De repente você está enfermo agora, está enfrentando um problema, está com essa contaminação, está algum problema passando na sua vida. Se você não aceitou desistir, mesmo que os médicos digam, não tem jeito, sabe o que é que vai acontecer? Sabe qual é o galardão de Deus para a sua vida? Ele providenciou a sua cura, o seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia da sua cura, porque você não aceitou desistir. Então, como você não aceitou desistir por causa da crise financeira, que a gente sabe que além do vírus tem também essa crise financeira, tem essa escassez, tem a dificuldade, alguns estão passando fome, porque não estão trabalhando. Então é preciso que a gente tenha fé, ore a Deus, busque a Deus e peça para que Deus venha resolver esse problema o mais rápido possível, para todo mundo voltar a trabalhar, todo mundo voltar a produzir, todo mundo poder ter o seu sustento, a sua bênção, né? A sua prosperidade, a sua provisão. Então, de repente, a desesperança tenha batido a tua porta nessa área financeira. Escute, como você decidiu não desistir da tua vida, se manter firme na fé, mesmo diante da crise financeira, Jesus decidiu derramar prosperidade sobre a sua vida. Você vai ver, vai passar essa crise e nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. O melhor tempo de prosperidade nós vamos viver nesta nação. Você vai testemunhar, você vai ver o que Deus vai fazer. Como você você decidiu não desistir quando estava sendo humilhado, passando alguma situação difícil, Jesus decidiu te exaltar acima dos teus adversários. Como é bom a gente ter esse entendimento, essa compreensão. É claro, eu não estou aqui dizendo que na vida da gente, não existe momentos que a gente não pensa em desistir. Todos nós um dia já pensamos em desistir e de repente você é aquela pessoa que agora neste momento, por causa dessa situação tão complicada que a nação vive, aliás, são todas as nações, de repente o desânimo bateu na tua porta e que nós precisamos estar firmes e fortes em Deus. Para quê? Para enfrentarmos essas investidas do mal. Escute, Deus não te escolheu, ou Ele não te chamou para você viver em fracasso, mas Ele te chamou para você viver sempre em triunfo. A Bíblia diz que em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Olha o que diz em 2 Coríntios 4,16. Por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, o nosso ser interior se renova dia em dia. É por isso que todos nós temos que manter uma vida de oração. É por isso que você que ainda não ora, não clama, está na hora de começar a orar, clamar, levanta as mãos para os céus, pede a Deus, pede a misericórdia do Senhor, se volte para Deus, porque Deus vai ter misericórdia de você. Olha, nós observamos que ao longo da história, muitos de nós enfrentamos problemas, lutas e dificuldades. Você sabe que na história do povo de Israel não foi diferente. Olha só o que aconteceu quando o povo estava saindo do Egito para vir para a Terra Prometida. Aconteceu um fato interessante. Êxodo capítulo 14, versículos do 1 ao 3.
Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, que era uma região já na travessia do Mar Vermelho, entre Migdol e o Mar Vermelho, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou, ou seja, fechou, parou a vida deles. E eu fui verificar o que significa a palavra Pi-Hairote, que foi a localidade onde eles pararam. Essa palavra Pi-Hairote é interessante. Significa beco sem saída. Olha que coisa interessante. Porque Deus colocou eles ali, num beco sem saída. O povo estava num imprensado terrível, não tinha para onde correr. De um lado eles encontravam as montanhas, à frente eles encontravam o Mar Vermelho, e atrás deles o exército de Faraó perseguindo já na cola deles para arrebentar com a vida deles. E aí, nesse caso aqui, às vezes, por mais absurdas que sejam as orientações de Deus, nós temos que seguir essa orientação, mesmo que a gente não esteja entendendo nada. Agora, eu dou um conselho para você, e isso serve para mim também, para que a gente não caia no pecado da murmuração. Porque Deus está preparando, Deus está querendo trazer para você algo muito poderoso e muito glorioso, e às vezes a gente perde a bênção porque decidiu murmurar. Ah, porque está demorando. Ah, porque não acontece nada. Ah, porque tal pessoa me enganou. Ah, porque essa situação. Há pessoas que estão dizendo assim: ah, mas por que eu nasci no Brasil? Escute, em qualquer nação do mundo está no mesmo estágio. O mundo vai sair no mesmo estágio. Eu creio que o Brasil, torço que o Brasil saia antes dessa situação. Mas a gente observa que eles estavam num beco sem saída. Será que essa não é a sua solução, a sua situação atual? Um beco sem saída? Porque a palavra Pi-Hairote, que o povo de Israel estava, era um beco sem saída. Como é que eles iam fazer? Iam subir as montanhas? Como é que eles iam fazer? Eles iam voltar para morrer nas mãos do exército de Faraó? Como é que eles iriam fazer? Eles iriam mergulhar no mar sem nenhuma orientação? Então a gente observa que Deus colocou verdadeiramente eles nesse beco sem saída. Agora o que você precisa entender é o seguinte: quando Deus coloca você ou eu num beco sem saída, Ele está dizendo: não se preocupem, porque eu sou a saída, eu sou a solução, eu sou a resposta para vocês. Se você observar, quando o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés, Êxodo 14, do 11 e 12, eles disseram a Moisés: será que não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Olha que coisa interessante. Ele dizia: pois é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Havia uma murmuração no ar. E quando há murmuração, é muito complicado. O povo, ele passa a travar as ações de Deus. A murmuração impede o agir de Deus na vida da gente. Se você está murmurando em casa, porque nesse período você está ficando em casa, está chato, está complicado, você não sai para nenhum lugar, o espaço é muito pequeno, a casa é muito pequena, você coloca só a cara fora da janela e não tem mais para onde ir. Escute, você não está confinado, você está guardado por Deus, e na hora certa Deus vai acabar com essa situação e nós vamos ter liberdade para vivermos a nossa vida. Eu creio que logo essa paralisação geral vai
vai diminuindo a partir do momento em que algumas áreas vão sendo abertas e as pessoas vão começar a trabalhar para ter o sustento, para ter a alimentação, para ter a provisão do dia a dia. Vamos orar, e eu creio que Deus vai fazer isso desaparecer do Brasil e a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, para viver a nossa vida na tranquilidade. Mas, por favor, não murmure, por favor, não reclame, por favor, evite palavras de maldição, evite essas palavras, porque isso paralisa a ação de Deus na vida da gente. O povo de Israel estava num beco sem saída e a gente observa que eles começaram a reclamar, queriam voltar para o Egito e não tinha como mais retornar. Escute, Deus sempre levanta um profeta que ouve a voz do Senhor e retransmite ao povo. De repente eu estou sendo profeta na sua vida nesse momento. Estou sendo profeta para minha família, para nós entendermos o seguinte, que esse é um tempo em que nós precisamos nos voltar mais para Deus, confiar mais em Deus, e vamos profetizar os melhores dias que o Brasil já viveu em toda a sua história. Profetizo que você e eu vamos viver esses melhores dias que essa nação já viveu. Não importa como está a situação, não importa a pandemia, não importa a guerra política, não importa nada disso. Sabe o que é que importa? É que Deus tem o controle da situação no Brasil. E na hora certa Deus acaba com essa situação e todos nós vamos ver a glória de Deus se manifestar em toda a nação do Brasil. O povo entrou em desespero, entrou em preocupação. O que está acontecendo hoje? Muita gente está entrando em desespero, em preocupação, em aflição, né? Caindo até em murmuração. Então Moisés, ele acreditava que Deus iria livrá-los, Deus iria livrar o povo. Escute, já disse isso para você há poucos instantes, mas eu vou repetir. Quando não há saída, Deus é a saída, Deus é a solução. Êxodo capítulo 14, versículos do 13 e 14, Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa é uma palavra muito forte que Moisés trouxe. Quando todo mundo estava murmurando, sabe o que é que Moisés disse? Não tenham medo. Fiquem calmos. Fiquem quietos. Tranquilize os seus corações. E vocês vão ver o livramento que Deus vai trazer. Escute. Eu quero ser profeta para essa nação nesse momento. O que Deus vai fazer na nação brasileira, talvez muita gente pode duvidar, pode não entender, porque todo mundo está vendo a maior dificuldade, o desemprego está batendo a porta, porque todo mundo parou, as empresas pararam, e ninguém começou, e ninguém está trabalhando. Então tem muitas empresas demitindo pessoas, afastando, colocando em férias. Então, todo mundo está dizendo assim, quando a gente voltar, qual vai ser o número de pessoas desempregadas na nação? Eu vou lhe dizer uma coisa, essa situação vai ser resolvida o mais rápido possível. Nós temos um Deus da aceleração, o Deus que resolve tudo, o Deus que traz provisão para o seu povo. E eu queria dizer uma coisa, que o que vai acontecer na nação brasileira vai deixar todo mundo calado, sem palavras, porque o que aconteceu lá no Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho, todo mundo começou a murmurar. Moisés disse: não tenham medo, fiquem quietos, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar.
E a Bíblia disse, olha, os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Parece que Moisés sabia o passo a passo que Deus iria fazer. Escute, eu não estou vendo, mas eu estou crendo no passo a passo que Deus vai fazer nesta nação. E não importa os inimigos da nação que estão travando a nação. Esses inimigos vão ser colocados de lado. Em qualquer área. Área do executivo, área do legislativo, área do judiciário. Esses inimigos vão ser colocados de lado. Deus vai passar por cima. E Deus vai trazer dias melhores para a nossa nação. Pode ter certeza disso. Nós vamos viver os melhores dias nesta nação. Eu profetizo em nome de Jesus. E Deus vai fazer um processo de aceleração no Brasil. A crise do coronavírus vai passar. A crise financeira vai passar. A crise do desemprego vai passar. E Deus vai passar por cima e trazer prosperidade e provisão. No deserto, quando o povo não tinha alimento, sabe o que é que Deus fez? Trouxe maná do céu. O povo se cansou do maná. Deus trouxe codornas para eles comerem. Trouxe carne. O povo se cansou da carne. Deus trouxe peixe. Deus, ele fez coisas tremendas. Deus vai fazer coisas tremendas na nossa nação. Acredite nessa palavra profética nesta noite. Deus vai fazer coisas tremendas nesta nação. O diabo pensou que ia destruir o Brasil. E está pensando. Criando leis injustas, criando coisas erradas, travando o Brasil, paralisando. O diabo está pensando que vai fazer por um caminho. Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer diferente. Porque quem tenta travar a nação hoje, esqueceu-se de combinar com Deus. Só que Deus não aceita e não combina isso. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. A nação brasileira é do Senhor Jesus. Esta nação pertence a Cristo. Esta nação pertence a Deus. E o Brasil vai ser destravado em nome de Jesus. O Brasil vai ser uma grande potência no mundo. Acredite nessa palavra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a última palavra não está nos homens. A última palavra está em Deus. E Deus está dizendo: tire o espírito de desistência da sua vida. Escute, se você desistir agora, você não vai viver os melhores momentos que Deus vai preparar para essa nação. Eu não sou pessimista. Eu sou otimista. Eu acredito na minha nação, mas acredito acima de tudo no Deus que eu sirvo. No Deus que mudou a nação de Israel. No Deus que reconstruiu a nação de Israel. Outras nações foram exemplo e foram reconstruídas em um curto período. Observa o Japão. Bombas explodindo no Japão. Destruíram a nação. Olha, Deus abençoou eles, reconstruíram a nação rapidamente. O Brasil vai ser reconstruído para a glória de Deus. É isso que vai acontecer. Se você observar, a Bíblia Sagrada diz que Deus usou Moisés, disse: Moisés, vem cá, pega o seu bordão, o seu cajado, e você vai tocar nas águas, e as águas vão se abrir. Êxodo 14, do 21 ao 23, diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar, a pé enxuto, em terra seca. E as águas foram iguais muros à direita e muros à esquerda, e o povo passou no meio. Eu queria profetizar nessa noite para você. Escute, se o mar não se abrir para você e para mim, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas. Mas eu tenho certeza de que o mar vai se abrir. As portas vão se abrir. E a nação brasileira vai viver um tempo que nunca viveu antes.
um tempo de paz, de bonança, de prosperidade, de bênçãos. Nós não vamos nem lembrar do sofrimento que nós passamos no ano de 2020. Isso vai ser passado. Sabe, o futuro é que te interessa. Olhe para Deus, olhe para os céus, olhe para o futuro, olhe para o autor e consumador da tua fé. Saia desse imprensado, não desista. Não tire a sua vida. Você já teve alguém que entregou a vida dele na cruz do Calvário por você. Não tire a sua vida. Tenha esperança, tenha fé. A Bíblia Sagrada diz que veio um vento oriental e soprou toda a noite. Você já pensou? Dizem que os tsunamis, eles duram entre 3, 4, 5 horas e devastam tudo. Você imagine o que aconteceu? Deus mandou um vento e o vento soprou a noite inteira para retirar o mar. E os anjos de Deus fizeram barreiras de um lado, barreiras do outro, e o povo de Deus passou. Milhões de pessoas que saíram da escravidão do Egito, que saíram de uma terra de sofrimento, que saíram das dificuldades, que saíram dos açoites, que saíram das perseguições, que saíram dos maus tratos. E Deus disse: vamos comigo, porque eu vou levar vocês à terra prometida. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ah, mas e os inimigos? Como é que fica a situação dos inimigos? Êxodo capítulo 14, versículos 26 ao 28. Disse o Senhor a Moisés, quando eles saíram do mar, porque o exército de Faraó vinha atrás, olha, correndo a cavalo, né, para pegar mesmo. A Bíblia diz que Deus pegou a coluna de nuvem que estava na frente para guiar o povo, né? Deus colocou a coluna para trás e separou os israelitas dos egípcios, e os egípcios não conseguiam ver. Mas olha que coisa tremenda que aconteceu. É isso que Deus vai fazer na nação brasileira. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios fugiram, foram ao encontro. Eles não conseguiram fugir, eles foram ao encontro do povo de Israel, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Olha que coisa, olha o que Deus faz. Por causa do povo de Deus. Você está pensando? Nós temos milhares de pessoas nessa nação, orando, clamando, jejuando, buscando a Deus por uma resposta de Deus. E Deus pegou os adversários, os inimigos do povo de Deus, os destruidores da nação, os travadores da nação, os que perseguiam os israelitas, e Deus os destruiu no meio do mar. Sabe o que Deus vai fazer na nação brasileira? Todos os que estão tentando ser inimigos da nação, Deus vai afastá-los. Ninguém vai nem lembrar mais do nome de quem fazia isso. A nação brasileira será uma nação pujante, será uma nação vitoriosa, estará entre as primeiras nações do mundo. Essa é uma fé que eu tenho, e eu tenho certeza que o nome do Brasil soará muito longe, como uma nação vitoriosa, guerreira e vencedora. O Brasil não vai mais ser conhecido como o país do futebol. O Brasil não vai mais ser conhecido como o país do carnaval. O Brasil não vai mais ser conhecido como o país da corrupção. O Brasil vai ser conhecido como o celeiro do mundo para o Evangelho e uma das nações mais prósperas da face da terra. É isso que vai acontecer. Então, nós não podemos desistir nesse momento. Esse é o momento de juntar as forças.
Você já viu falar aquele ditado, fazer das tripas coração? Você está lutando, batalhando, pelejando. Escute, se levante agora em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória. Tome posse do seu milagre. Confie no Deus que eu estou falando para você. Ele vai mudar essa situação. Ele vai transformar essa situação no nome de Jesus Cristo. Eu queria ler uma das últimas passagens bíblicas para fechar essa palavra que Paulo, ele falou em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha que palavra tremenda e poderosa que o apóstolo Paulo nos traz. Ele diz aqui, nós temos porém este tesouro em vasos de barro, nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A gente tem que entender o seguinte, que quando Deus começar a mudar a nação brasileira dessa situação e transformar a nação, a excelência não vai ser do homem. Ah, um homem se levantou como herói da pátria. Não, 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 não. Não vai ser dos pastores que se levantaram em oração. Não. A excelência do poder será de Deus e não de nós. E ele diz, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida, o apóstolo Paulo dizia. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu creio. Por isso é que falei. Tudo que eu falo aqui é porque eu creio, eu confio, eu tenho fé, eu tenho convicção, eu tenho certeza do que Deus vai fazer com a nação brasileira em nome de Jesus. Também nós cremos, por isso também falamos. E nós precisamos levantar o nosso ânimo, levantar a nossa confiança, nossa autoestima. É preciso. Uma pessoa sem autoestima, ela se torna depressiva. Jogue essa depressão de lado, se levante com fé e diga, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio. O apóstolo Paulo continua, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós. Deus tem um amor tremendo por você, meu irmão. Deus tem um amor tremendo por você, minha irmã. Para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Escute, eu e você precisamos ter um espírito de gratidão. Todos os dias, agradeça a Deus pela nação que Deus colocou na sua vida para você viver. Agradeça a Deus pela saúde que Deus colocou na sua vida. Agradeça a Deus pela proteção dele na sua vida. Agradeça a Deus pela provisão e pela prosperidade. Mas agradeça acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus. Então, se você estava decidido, determinado a desanimar, a parar, a acabar suas esperanças, Deus está dizendo, está na hora de parar com isso aí, está na hora de levantar, está na hora de se fortalecer, porque todas as coisas existem na terra por amor de vós. As coisas existem por amor de mim e por amor de você. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Levanta essa cabeça. Vamos levantar em nome de Jesus. E vamos, em nome de Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E todas as coisas vão mudar. E a Bíblia diz que eu não posso esquecer uma palavra chamada gratidão. Todos os dias, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Rei do Universo, ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades. E aí a Bíblia complementa e diz, por isso nós não desanimamos. Nós lemos esse versículo logo no início da palavra.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Deus está dizendo que isso que está passando agora é uma leve e momentânea tribulação. E isso vai produzir em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu quero ver, depois que passar essa situação, dessa pandemia no mundo, ninguém será mais o mesmo. Nós seremos mais solidários, seremos mais amigos, estaremos mais próximos. Você que não gostava de abraçar ninguém, você vai ver abraçado o tempo todo com as pessoas. Você que não ajudava ninguém, vai ter sempre um coração caridoso para ajudar as pessoas. Você que talvez se afastou tanto de Deus e você voltou-se para o Senhor. Você voltou-se para Jesus. E esse é um tempo de se voltar para Deus. Esse é um tempo de se render aos pés de Jesus. Porque só Ele pode mudar a história da vida de um homem. Só Ele pode mudar e transformar a vida de uma pessoa. Deus vai transformar a sua vida, a minha vida, a tua família, a minha família, tua casa, a minha casa. Deus vai transformar todas as coisas. E a Bíblia diz que eu não devo atentar nas coisas que eu estou vendo, mas nas que eu não estou vendo. Porque as que eu estou vendo são temporais, são passageiras. E as que eu não estou vendo, elas são eternas. É por isso que eu não devo viver pelas circunstâncias. Eu devo viver pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu queria que nesse momento você, que estava meio desanimado no início da pregação, estava meio triste, estava querendo desistir de tudo, você diz: olha, mas a oportunidade, eu não posso desistir. Deus me ama, Ele fez tudo por amor de mim. Deus livrou o povo de Israel quando estava no Egito, tirou, trouxe até o Mar Vermelho, colocou no imprensado, colocou naquela situação do beco sem saída em Pi-Hairote. Mas quando chegou lá, Deus abriu o Mar Vermelho. Todo mundo esperava: será que vai vir um avião para nos pegar? Será que vai vir alguma coisa, um barco para nos buscar aqui? Eram milhões de pessoas. Qual vai ser a solução? A gente vai subir as montanhas. E Deus fez tudo diferente de que o povo não esperava. Quem é que diria que Deus iria abrir o Mar Vermelho? E Deus abriu. Deus abriu as águas. E todo o povo de Deus passou a pé enxuto. E a Bíblia diz que lá do outro lado, Miriam e todos os seus familiares tocaram pandeiros, cantaram ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem sempre misericórdia quando nós confiamos no Senhor. Quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Não aceite desistir. Não aceite paralisar a sua vida. Não aceite morrer no deserto. Não aceite a enfermidade. Não aceite o mal. Não aceite a crise financeira. Mesmo que ela esteja batendo a porta, não aceite e diga: Senhor, Tu és o meu provedor. Tu és o meu Senhor. E eu queria nesse momento fazer um convite muito especial para você que me assiste, você que me ouve nesse momento, você que deseja de repente voltar para Jesus. Está meio afastado e você queria desistir e Deus te disse: não é hora de desistir, é hora de se levantar e voltar para Deus, voltar para os braços daquele que pode mudar toda e qualquer situação da sua vida. E eu queria que nesse momento você que deseja fazer essa oração de retorno ao Senhor, de voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Depois a gente vai fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo a Deus para que Deus dê uma semana muito abençoada para todos nós. E que chegue logo o fim dessa quarentena, chegue logo o fim dessa situação e a gente possa voltar às nossas atividades normais, vivendo, nos abraçando, nos cumprimentando, nos relacionando com as outras pessoas, porque o ser humano nasceu para se relacionar com outras pessoas e principalmente com o seu Criador.
Então você que está afastado, você que deseja fazer essa oração de reconciliação, faça essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me humilho diante da tua presença, perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, Senhor, livra-me de todo mal. Senhor, hoje eu quebro todo pacto com a carne, com as trevas, com o pecado, com o diabo, e eu quero fazer um novo pacto, uma nova aliança com Jesus, porque é uma aliança de melhores e superiores promessas. Escreva o meu nome no livro da vida. Salva-me, Senhor, salva a minha alma e transforma-me em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, o teu milagre de transformação. Diga para ele: Senhor, começa a transformação de dentro para fora. Porque geralmente quem passa numa transformação de fora para dentro só é a casca, não tem mudança. Mas quando eu sou transformado de dentro para fora, Deus muda a minha história, Deus muda a tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu queria que nesse momento a gente orasse, fizesse uma segunda oração para aquelas pessoas que estavam pensando em desistir, pensando em se afastar, pensando em paralisar a sua vida, pensando em colocar fim na sua vida. Não é a solução, hein? Não é a solução. Quem pensa que tirar a vida resolve uma solução, cria uma série de problemas. Primeiro, vai para o inferno. Segundo, perde a vida, perde a família, deixa filhos passando necessidades, passando fome, né? E aí perde a comunhão com o Espírito Santo e recebe a segunda morte. E você não quer nada disso para você. Na verdade, você quer resolver um problema. Dizem que toda pessoa que pensa em cometer suicídio, pensa em resolver um problema que está passando. Esse problema não se resolve assim, se resolve entregando sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus e Ele vai resolver todas essas problemáticas da sua vida. Então, quem estava pensando em desistir, está na hora de orar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e a gente começasse a fazer uma oração se comprometendo com Deus, que nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, porque o Senhor não tem prazer em quem retrocede. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nós oramos entregando as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, sabemos que muitas pessoas, Brasil afora, mundo afora, muitas pessoas, por causa dessa pandemia, dessa situação financeira, do desemprego, pensou em desistir, até tirar a própria vida. Senhor, eu repreendo todo espírito de desistência, eu repreendo todo espírito de suicídio, repreendo todo espírito de crise, de miséria, de escassez sobre esta casa. Que o poderoso Deus opere maravilhas, que o poderoso Deus confirme a sua bênção, que o poderoso Deus esteja na tua casa, em nome de Jesus Cristo, enchendo o teu coração de esperança no Senhor. Nós viveremos dias melhores nesta nação, em nome de Jesus. Tome posse e diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus Cristo. Que todo o povo, seja crente, não crente, seja católico, seja de qual religião for, diga amém, por favor, e agradeça ao teu Deus. Então é preciso, não estou entendendo? Muita gente está pedindo oração por pessoas que estão doentes. Amém. Então vamos orar por pessoas que estão enfermas, estão doentes, né? Nós oramos por um médico. Nós oramos por um médico que estava lá em São Paulo, sabe, na UTI, estava muito mal, e Deus o retirou da UTI. E eu queria agora orar por pessoas que estão com o coronavírus. Eu queria orar por pessoas que estão com outras doenças, outras enfermidades. Vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz que uma das qualidades de Deus, um dos atributos de Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura e o Deus que sara. E o Deus que cura, o Deus que te sara, está entrando agora no leito onde você está. O Deus que cura, o Deus que sara, está entrando nos hospitais
desse Brasil inteiro, inclusive nos hospitais de campanha que estiverem ocupados. O Deus que sara e o Deus que cura está entrando agora com provisão. Vai ter gente que vai se levantar em nome de Jesus, está com febre, não tem nenhum sabor na boca, está com resfriado, está com gripe, está com tosse, está enfrentando muitas dificuldades e muitos problemas. Essas pessoas vão se levantar do leito de dor e vão ser curadas para a glória de Deus. Pode ter certeza disso. Muita gente aqui, estou observando, que estão nos acompanhando lá da Paraíba. João Alves, ô João, um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu recebi essa palavra, grande abraço. Ele está dizendo, olha, muito obrigado por essa palavra, né? Irmã Luciane, irmã Ângela, oração pelo Benjamin, né? E várias outras pessoas estão pedindo orações. Se você quer oração também, pode pedir, não tem problema não. Nós teremos um pouco mais de tempo aqui, mas pelo menos uns 5 minutos nós vamos ter para a gente orar pelas pessoas que estão enfermas, estão infectadas, estão com outras enfermidades também, porque os hospitais não tem somente pessoas com coronavírus, tem também pessoas com outros problemas. Então, nós vamos orar pela irmã Naí, que está internada, né? Está hospitalizada, teve um problema, teve um derrame. Deus vai alcançar você, minha irmã, em nome de Jesus. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você que está em hospital, você que está internado, seja com coronavírus, com câncer, com AIDS, com qualquer enfermidade, qualquer doença que esteja atingindo a sua vida, eu vou orar por você. Nós vamos orar e Deus vai fazer um grande milagre. Olha, nós temos pessoas lá no sul do Brasil nos assistindo, que disseram que hoje estariam acompanhando a nossa live. Um abraço para todos os irmãos, amigos que nos assistem por todos os estados do Brasil. Um abraço ao Richard, meu amigo do México. Olha que coisa, ele é da região de León Gato. Muito amigo que eu fiz lá em Bogotá, quando fui para a convenção G12. E fizemos uma amizade. Richard, um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos orar também pelo México, orar pelos Estados Unidos, que hoje está sendo o centro, né, dessa pandemia no mundo. Vamos pedir a Deus, para Deus ter misericórdia. E eu não posso esquecer de orar por Israel, porque eu amo Israel e quero orar para que Deus faça uma grande obra. Então nós vamos agora orar por essas pessoas. Você que está com algum problema, algum sintoma em casa também, Deus vai tocar na sua vida, a febre vai passar imediatamente, os sintomas vão desaparecer imediatamente, o paladar vai voltar em nome de Jesus, tudo vai ser resolvido em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai levantar muita gente no Brasil inteiro que está com esse coronavírus, vai ser curado nessa oração em nome de Jesus. Feche seus olhos e peça ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, oramos apresentando todas as pessoas desse Brasil inteiro que estão com coronavírus. Pai, visita cada pessoa, Senhor. Toca, meu Deus, o sistema imunológico desta pessoa. Toca, meu Pai, no corpo desta pessoa. Faça agora, meu Deus, cessar a febre em nome de Jesus. Cessar a gripe em nome de Jesus. Fortaleça os pulmões desta pessoa em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, arranca todo o mal, destrói toda mentira, toda obra maligna do corpo desta pessoa. Senhor, repreendo agora, em nome de Jesus, todo vírus, toda bactéria que atinge os pulmões, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que seja curado agora, meu irmão, seja curada agora, minha irmã, em qualquer lugar desse estado, em qualquer lugar desta nação, seja curado do coronavírus, em nome de Jesus Cristo. Receba a sua cura para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você que está enfermo, com outra enfermidade, receba a sua cura agora, em nome de Jesus Cristo, e que todo mal seja repreendido para a glória de Deus. Tome posse da sua cura, receba o seu milagre, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo milagre, Senhor. Obrigado, Senhor. Visita a nossa irmã Naí, toca no corpo dela, cura a tua filha, meu Pai. Em nome de Jesus,
Visita, meu Pai, cada pessoa, Senhor, que precisa de cura, Senhor, que precisa de milagre. Muitas pessoas nos assistindo, muitas pessoas nos acompanhando nesta live. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça. Eu vou fazer de tudo para que na quarta-feira nós tenhamos aí uma live, de repente com a participação de outras pessoas da nossa igreja, para que a gente possa orar também juntos, não somente pelas pessoas que congregam conosco, mas por muita gente que nos assiste. Obrigado por sua audiência, obrigado por participar conosco, por receber esta palavra no seu coração. Deus tem dias melhores para você. Deus tem dias melhores para o Brasil. O Brasil será uma nação justa ainda, uma nação próspera. Você terá saúde e cura em nome de Jesus. Você viverá para ver o que Deus vai fazer no Brasil. Você viverá para ver. Você vai ver com os teus olhos o que Deus vai fazer nesta nação. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana vitoriosa. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, cheia do favor de Deus. E que nesta madrugada o anjo do Senhor visite a tua casa, visite o teu lar, visite este hospital e sare todas as pessoas de todas as enfermidades. Visite a tua casa e traga paz, traga alegria para o teu coração. Você não está confinado, você está guardado pelo Senhor, protegido por Deus. Vai passar a peste e você vai seguir a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, uma boa semana, em nome de Jesus. Um abraço a todos, em nome de Jesus.